Fala pessoal, muitíssimo boa noite para todos que estão entrando ao vivo, para todos que estão assistindo o vídeo pelo feed. Essa é mais uma live da semana, tá? Do Portal do Exercício, uma conversa com um especialista, tá? Eu vou aqui estar com duas profissionais excelentes no ramo da nutrição, tá? Vou chamar ela para vocês, vou passar a palavra para elas também se apresentarem, tá bom? Hoje o papo vai ser então sobre nutrição, sobre um pouco de link com o exercício físico, tá bom? E principalmente sobre saúde, que é o tema que a gente quer abordar aqui no Portal do Exercício, tá bom? Então eu vou chamar as meninas aí para a live, tá bom? E a gente faz a apresentação delas. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Mais uma aqui. Muito bem-vindo, pessoal que está entrando agora. Essa é a terceira live da semana. Conversa com especialista aqui ao vivo, né? A primeira live realmente ao vivo, pelo Portal do Exercício. Meninas, muito bem-vindas. Eu vou passar a palavra para cada uma de vocês, tá? Para vocês mesmos poderem se apresentar, as duas nutricionistas aí convidadas da semana. Vou passar a primeira palavra para cá. Cá, pode se sentir à vontade aí um tempinho para você se apresentar, falar um pouquinho quem é você, tá? E depois a gente passa para a Nath. Bem-vinda, Cá. Combinado. Boa noite, Toti. Primeiramente, obrigada pelo convite. É muito gostoso estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Eu sou Camila Moreno, nutricionista clínica esportiva, tá? Atuo hoje em dia na parte clínica hospitalar, no hospital aqui em Campinas, e tenho parceria com academia, centros esportivos aqui na área da corrida, funcional, esportes de areia. Então, estou nessa área aí de atendimentos também há 9, 10 anos, tá bom? Legal, cara, muito legal. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Imagina, agora eu vou passar a palavra para você, Nath, para você se apresentar aí para o pessoal que está chegando. Boa noite, Toti. Tudo bem, Cá? Tudo bem. Agradeço o convite. Estou bem feliz de participar dessa live com vocês hoje. Eu sou a Natália Lucatelli. Atualmente eu atuo no Centro de Reabilitação, de Medicina e Reabilitação, no Lúcio Montoro, aqui em Santos. Tenho experiência também em atendimento. E me formei aí há um tempinho já com vocês, né, na Unifesp. E é um prazer estar aqui hoje. Legal, legal. Agora as meninas apresentadas, voltando aí com o pessoal que já entrou. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? A gente vai dar início aí à live da semana com as duas nutricionistas. A gente vai passar por alguns temas aí, sempre relacionando exercício físico, saúde com a nutrição hoje, tá bom? Esse tema bem especial que eu tenho certeza que todo mundo quer muito ouvir. Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem colocar aí, tá? A gente tendo tempo, a gente vai selecionar, tá? Tentando sempre puxar para o nosso tema aí, tá? Para a nossa temática da saúde, tá bom? Eu sou o Toti Fernandes e vou aqui estar comandando, assim, puxando, dar uma orientada aí para a gente falar sobre tudo que vocês provavelmente vão querer ouvir no dia de hoje, tá bom? Então, a primeira pergunta eu vou fazer hoje para cá, vou fazer uma pergunta que é o seguinte, cara, em relação à nutrição e educação física, eu acho que todo mundo sempre ouve esses temas andarem assim em conjunto, né? O pessoal que está com a nutricionista acaba sendo às vezes encaminhado para um exercício ou vice-versa, o pessoal que faz exercício fala, pô, já passou por uma nutricionista. Então vamos falar um pouquinho de como essas profissões se complementam, tá? Dá para a gente falar de uma forma clara, objetiva para o pessoal que está acompanhando? Claro. Nutrição e atividade física realmente andam bastante juntas aí atualmente, né? E faz um trabalho fantástico, né? Um trabalho multidisciplinar, então vai olhar o paciente, né? O cliente como um todo, né? Então um trabalho em conjunto ali para entender, claro, frente ao objetivo de cada um, mas quais alimentos são, né, mais adequados ali para cada tipo de atividade física, né? Então tem atividade física que demanda um tipo de alimento ou outro, se tem uma necessidade de suplementação ou não.
cuidar da parte da hidratação, então não só no exercício, mas, né, no dia inteiro. Então a gente vai olhar com cuidado maior, porque tem o objetivo de cada um, né? A gente fala bastante do balanço energético. O que é isso? Então é o quanto cada um vai gastar de energia, o quanto vai repor, se dependendo do objetivo de cada um, né? Às vezes é emagrecimento, então a gente tem que gastar mais do que tá repondo ali. Tem gente que pensa no ganho de massa muscular. Então, frente a cada objetivo, um vai trabalhar com o outro para oferecer um melhor, né, resultado para a pessoa ter potencializar ali o resultado que ela espera, né? Então, é uma combinação perfeita que eu falo. Não sei se a Nath quer complementar alguma coisa. Acho que é bem isso, né, Ká? Pensar realmente, né, nos objetivos de cada um, pensar no que é prático, né? Então, assim, dentro de cada necessidade, de cada pessoa, realmente, acho que buscar, né, as adequações do exercício com a alimentação, pensando no horário que essa pessoa vai treinar também, pensar, né, em principalmente não fazer exercício físico em jejum, mas adaptar aquilo que a pessoa também consegue comer de acordo com os seus horários, já com a sua rotina, né, já estabelecida. Então, casar mesmo essas combinações todas aí para que tenha um melhor desempenho, né, enfim, no exercício. Legal. Nossa, já tem acho que bastante coisa que a gente consegue relacionar, né? Eu falando da minha área, né, na parte como prática de personal trainer, eu acho que eu posso dizer o seguinte: às vezes eu acompanho nutricionistas aqui no Instagram e isso me chamou a atenção. Umas semanas atrás eu vi uma postagem de uma nutricionista e eu olhei e pensei, cara, essa postagem ela pode facilmente, sem mexer em nenhuma palavra, pode ser uma postagem minha, sabe? Então eu olhei para aquilo e falava um pouco sobre a forma como deve ser feita uma abordagem, respeitando o corpo, a questão dos processos, respeitar os processos, entender, né, essa dinâmica, a questão do resultado a curto prazo, de como ele funciona, né? Enfim, eu olhei para aquilo e falei, eu podia pegar essa postagem e postar no meu. Então eu acho que isso é muito curioso, porque então a gente está acabando dizendo as mesmas coisas, claro que às vezes com algum objetivo ou outro diferente, né? Mas na verdade a gente está passando mais ou menos a mesma forma, a mesma abordagem, e na verdade falando de duas coisas que não se separam, né? Eu acho que não pode falar de exercício sem falar em alimentação e vice-versa. Então, aí até a próxima pergunta que eu queria fazer, eu vou direcioná-la para a Nath, seria o seguinte, Nath, a gente falou um pouquinho da complementação das duas áreas, mas como que a alimentação e a atividade física, elas vão contribuir na melhora da qualidade de vida? Como que a gente pode... A gente vai pensar, né? Acho que são dois fatores extremamente importantes pensando na qualidade de vida, então tanto a alimentação quanto o exercício físico em si, né? Pensando principalmente em promoção de saúde, né? Acho que a gente vai falar bastante disso aqui, mas muito pensando em individualizar, então aquilo que cada pessoa, né, tem como seu principal objetivo, dentro das suas prioridades, dentro daquilo que é possível, né? Mas acho que entra muito nessa questão mesmo do cuidado com a alimentação e também com a atividade física, acho que desde sempre, né? Começando lá na infância, então incentivando bons hábitos alimentares, incentivando a prática de atividade física, para que isso de fato faça parte, né, da vida das pessoas o mais cedo possível, pensando em evitar, né, prevenir doenças crônicas principalmente, pensando em promover saúde de uma forma geral, né? Acho que a gente precisa realmente pensar em como a gente vai envelhecer, né? E a gente não pode deixar para pensar nisso só quando a gente está ficando de fato mais velho. A gente precisa pensar nisso desde sempre, né? Eu ainda fã, né? Super pensando já na gestação, pensando antes da gente pensar nisso, a gente já precisa cuidar, que a gente sabe que isso vai ter impacto também, né? Durante toda a nossa vida. Então,
quando a gente incentiva, né, junto com as crianças, pensando nos hábitos da casa como um todo, fica muito mais fácil, né? A gente melhorar a nossa qualidade de vida e de uma forma leve, né? Sem pensar em ter grandes desafios, grandes dificuldades, sem impor, né? Uma coisa que às vezes para a pessoa não é interessante para ela. Então, acho que tentar trazer isso de uma forma leve, tranquila e a família ajudando, né? Como um todo, assim, né? As pessoas que estão ao redor. Perfeito. Acho A gente que falou, eu vou até deixar um espaço se a Cá quiser complementar, mas até quando você está falando aqui, né, estou pensando uma coisa curiosa, que é esse ponto da família, né, essa questão da, talvez seja chamar de educação alimentar é um termo correto, mas o que vocês pensam? Vou sair até um pouquinho do meu roteiro aqui, tá? Vou pegar vocês de surpresa aí. O que vocês pensam que dentro dessa educação, como que, considerando o nosso país, tá? Talvez até fechando mais os círculos dentro do que vocês atendem de clientes, vocês consideram que a educação familiar ela tem sido positiva ou negativa em relação, né, a essas condições, a ilustrar, né, elucidar isso para as crianças, até você falou nessa questão do envelhecimento, como que vocês sentem que isso, no geral, tem acontecido? Pode, quem quiser responder aí, pega. Não, eu acho que a Nath falou tudo já, né? Ela já até comentou isso, e é bem isso. A questão familiar é muito importante, né? Porque é a disciplina que você vai ter em casa, né? Então, por exemplo, tenho filho. O que você tem na despensa, o que você oferece para ele na geladeira, na despensa, é o que ele vai consumir, né? Então, quando um entra no clima e influencia a família, é muito bom, porque a criança talvez não sinta agora, né? Pode sentir lá para frente. Então, isso que a Nath falou do envelhecimento, eu acho muito importante, porque talvez você não vê hoje, mas você vai ver lá na frente, né? Então, questões de atividades diárias ali, né? Questão de força muscular, que você não consegue fazer coisas básicas que você fazia antes, você não faz. E aí, a família estando envolvida, toda essa, né, dificuldade que as pessoas têm, os desafios, tornam-se mais fáceis, né? Porque você tem um companheiro ali do lado para te incentivar, para ajudar, porque não adianta um tá fazendo uma coisa e o outro tá ali, né, totalmente diferente, é muito ruim. Então, esse apoio familiar é muito importante em todos os aspectos, né, não sei. Faz toda a diferença, né? Ah, eu acho que super concordo com a Ká, assim. A família acho que tem um papel fundamental. Eu falo que ou todo mundo acaba ajudando ou até atrapalhando mais, né? uhum. Porque a gente sabe que não é fácil, até a gente vai falar um pouquinho, né, da questão do hábito, mas fica muito mais fácil, né? Eu, na minha prática, até onde eu trabalho, os pacientes eles chegam já com um certo grau de dificuldade, né? Porque estão com alguma deficiência já, então já tiveram muitas perdas, e eu sempre falo assim, a gente precisa pensar que todo mundo precisa ajudar de alguma forma, né? Não é fácil a gente pensar, né, que a gente precisa fazer uma série de adequações e mudanças na nossa vida. Então, o mundo não contribui para isso, eu costumo dizer isso. A gente tem tudo contra a gente, né? Na verdade, não a nosso favor, na maioria das vezes, pensando até em disponibilidade de alimento, em acesso àquilo que a gente tem ao nosso redor. E as pessoas precisam ajudar, né? Independente da idade. A gente está sempre em tempo para melhorar a nossa saúde, melhorar a qualidade de vida. Então, acho que essa questão, né, da família é extremamente importante mesmo. Perfeito. Muito bom. Inclusive, assim, dá para a gente já ir emendando vários outros assuntos, né? Vocês já vão passando por várias coisas que dá vontade da gente ir mais a fundo, né? Da Sim. gente passar, porque a gente vê muita importância, acho, em todas elas, né? Então, o que eu vou pontuar agora é o seguinte, qual seria, quando a gente fala tá falando de educação alimentar, então vamos falar sobre o termo de hábitos alimentares, né? Então, falando sobre hábitos alimentares, vou passar para você, Cá, qual é a importância, tá, da gente ter um hábito alimentar considerado saudável, ou de repente fazer uma mudança de um hábito alimentar, né, que muita gente busca quando vai atrás de um nutricionista, uma nutricionista?
Então vamos lá. É desafiador esse tema, né? Mudança de hábitos alimentares. Então a gente, na verdade, hoje a gente não está aqui para falar isso é correto ou aquilo não é correto, porque é muito individual, né? Tem muitos fatores que interferem aí na rotina de cada um. Então, se tem filho, se não tem, a questão do trabalho. Então não tem como a gente falar muito se é correto ou não. Então a gente vai trabalhar mais a questão, né, das mudanças alimentares em si. Então o que acontece, Toti? O que eu vejo na minha experiência prática, assim, de consultório, às vezes as pessoas chegam e querem mudar tudo de uma vez, né? Então chegam lá e falam, pronto, vim hoje para mudar. Só que o que acontece? Quando a gente radicaliza essa mudança, né? Torna-se tudo muito mais difícil, né? Às vezes a gente consegue fazer ali em uma semana, 2, mas depois acaba desistindo, né? Porque é desafiador essa mudança. Então, o que eu sugiro é a gente trabalhar de uma forma mais progressiva, mais lenta, sabe? Sem pressa. Não tenha pressa de mudança de hábito, né? Então, primeiro, a gente precisa refletir, né? Porque, assim, um hábito ruim, não tem problema ele estar de vez em quando, né? O que a gente tem que tomar cuidado é a frequência com que esse hábito ruim aparece, né? Então, vale a pena sentar lá, refletir primeiro em todos os nossos hábitos, qual consequência que eles trazem para a nossa vida, se isso é uma coisa tem me feito bem, tem me feito mal, isso é muito importante a gente refletir antes de querer mudar qualquer coisa. Segundo, a gente entender o que a gente quer para a nossa vida, né? Quais são o que a gente almeja? Qual é o nosso, onde a gente quer chegar? Né? Que às vezes é um médio e longo prazo lá, não é alguma coisa agora. Então isso também ajuda muito na mudança de hábito. Tá? E aí depois também pôr no papel, escrever tudo ali que você gostaria de mudar ou de melhorar. E ir trabalhando com cada um aos poucos. Então escolha um ali para começar. Eu brinco, não escolha o mais difícil. Deixa o mais difícil lá pra frente. Pega um mais fácil ali para mudar. E aí pode ser que você leve uma semana, 15 dias, um mês. O tempo que você precisar. A mudança de hábito pede um tempo, né? Então não tenha pressa. Crie metas que você consiga atingi-las e vai cada vez aumentando essas metas. E aí conquistou uma, conseguiu manter, vai para a próxima. E aí, cada vez que você vai atingindo um hábito saudável, uma meta ali, automaticamente você já vai buscando outras, né? Então, nossa, um hábito saudável acaba buscando outro hábito saudável e aí vai. E quando você vê, você já chegou no mais difícil sem tanto sacrifício, porque daí um já trouxe o outro, né? E às vezes eu falo também que é bom a gente pensar nas coisas... É desafiador, eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de usar desafiador. Então é desafiador mudar de hábito, só que também não é fácil a gente manter hábitos ruins na nossa vida, né? Então vale a pena essa reflexão também, o que esse hábito tem me trazido. Então, trouxe alguma doença, trouxe alguma dificuldade ali no dia a dia, às vezes, né, um excesso de peso, uma dificuldade de locomoção, por exemplo, uma dificuldade ali de uma atividade do dia a dia. Às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, né? Só que lá para frente, você vai ter que ter tempo para cuidar de uma possível doença que você venha a ter, né? Então, por exemplo, um diabético que tem que cuidar da glicemia ali, medir sempre, pôr insulina, um renal que precisa fazer diálise e gasta tantos dias. Então, é importante a gente cuidar já antes, né? Voltando no assunto promoção. Então, pensar no antes do que depois na doença. Então, não sei, acho que eu falei já demais, não sei se pode me cortar, senão eu vou ficar falando aqui. Não, mas tudo muito pertinente, cara. Dentro do que você está falando, eu já vou fazendo reflexões. Não sei, Nath, você tem alguma coisa até para acrescentar nesse sentido? Eu acho que só a gente, é isso que a Ká falou mesmo, assim, a gente pensar que tem que fazer sentido, né, para a pessoa. A gente vê muitas vezes, assim, os pacientes querendo atingir objetivos que são impostos, não que ele quer de fato para ele, né? Aquilo que ele ouve, que ele vê em algum lugar, nas redes sociais, na televisão, então ele acha que tem que ser daquela forma, que, né, aquilo é o correto. E não existe isso, né? É claro que a gente tem, né, as necessidades nutricionais individuais de cada um, a gente tem que pensar, né, sem falar o que é bom e o que é ruim, porque
depende, né, na maioria das vezes, mas buscar o que faz, o que é importante para aquela pessoa, né? Não só pensando na alimentação, é claro, mas pensando na atividade física. Então, não é porque eu ouvi que determinada modalidade faz bem que eu preciso fazer aquela. De repente eu já tentei e não deu certo, né? E eu vou fazer uma outra que vai ser mais efetivo para mim. E acho que isso também vale para alimentação, né? A gente tem aí um monte de coisa da alimentação que está na moda, vamos dizer assim, mas que não tem muito embasamento científico, que para aquela pessoa vai ser extremamente desafiador, vou usar a palavra da Cá, conseguir manter aquilo, e nem era isso que ela queria, de repente, né? Então, acho que é realmente entender o que a pessoa quer, mas porque de fato ela quer, não porque são coisas que as pessoas outras, né? Pode ser alguém da família, pode ser alguém sei lá, um blogueiro, enfim, tá falando, né? Tem que trazer isso para fazer sentido, essa mudança de hábito, né? E acho que uma coisa leva a outra mesmo. A gente vai, de uma forma geral, né? Quando a gente muda os nossos hábitos, a gente vai buscando outras coisas na nossa vida que vão trazendo para que a gente se sinta melhor, né? Com uma saúde melhor, mais disposto, enfim, e tantas outras coisas que vão surgindo por aí. Perfeito. Até você tocou num ponto, Nath, que a gente vai falar praticamente em todas as lives, porque é mais ou menos a mensagem que a gente quer trazer, né? Que é essa questão do... Eu acho que entender se o seu objetivo é o seu objetivo, isso que você tocou, é uma coisa que eu tento levar sempre para os meus alunos. Então, primeiro ponto, tenta compreender o que você realmente quer e tenta achar um porquê. Se você acha um porquê no seu objetivo, já fica mais fácil de entender se ele é seu, né? Eu acho que isso serve para qualquer objetivo, para qualquer busca que você faça. E eu acho que faz total sentido. Aí estou até tentando resgatar tudo que vocês falaram, porque tem muita coisa boa, né? Dentro que vocês passaram, achei super interessante a colocação da K, né, na forma de avaliar. Vamos falar de um mau hábito, né? Mesmo sem não tem que julgar o que é um bom e o que é um mau, mas vamos dizer assim, se a própria pessoa pode avaliar como um mau hábito, porque aquilo não está me fazendo bem. Achei muito interessante essa colocação da K, porque eu acho que a partir daí fica mais leve a própria abordagem, o seu próprio julgamento, né, a própria colocação de metas, vencer essas metas mesmo elas sendo desafiadora, vou juntar, vou me unir com você nesse termo. Eu acho que é isso mesmo. Então, assim, você olhar para uma forma isso aqui na minha rotina não me faz bem. Então, assim, vou usar meu exemplo meu prático, tá? Quando eu fico sem treinar, por exemplo, 2 dias, 3 dias sem treinar, eu começo a me sentir um pouco mais agitado, mais estressado. Alimentação para mim é a mesma coisa. Normalmente eu falo até que é o processo inverso. Eu começo a perceber que eu não estou muito bem quando eu vejo as coisas que eu estou comendo. Eu consigo observar isso, sabe? Eu acho que as pessoas fazerem essas reflexões e começar a compreender, né? Se avaliar, né? A relação com comida, na relação com a atividade e o exercício físico. Isso é tudo muito importante, né? E, bom, enfim, tem assuntos aqui de outras lives que a gente já está entrando. Eu vou até... Pode falar, né? E só complementando, né, Toti, eu acho que assim, as pessoas realmente entenderem que a mudança de hábito, independente qual seja, né, o hábito, ela de fato vai ser lenta, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas faz, sei lá, um mês que eu tô tentando e eu ainda não consegui. Ok, tem coisa que vai demorar mais tempo e que tá tudo bem, né? Essa questão do imediatismo, né, em tudo que a gente faz hoje em dia. Então, é desafiador, mas a gente também tem que ter muita paciência, né? Pensando em mudança, né? Pensando na alimentação, em paladar, por exemplo, leva muito tempo para a gente fazer as adaptações e elas serem de fato incorporadas no nosso dia a dia, né? Então não às vezes demoram meses, né? E as pessoas acabam desistindo, porque não tá dando certo. Não tá dando certo. Só que eu sempre brinco, né? O nosso corpo demorou
anos, né? A gente aprendeu as coisas durante anos. Não vai ser em um mês, uma semana que a gente vai resolver tudo, né? Por isso que, voltando um pouquinho, quando a gente começa isso desde cedo, fica muito mais fácil, né? Porque isso, de fato, faz parte do dia a dia. Não são necessárias tantas mudanças, né? Para a gente atingir os nossos objetivos, porque aquilo já foi incorporado mesmo na nossa prática do dia a dia, né? É isso, né? Quando a gente fala numa construção a longo prazo, a gente quer desconstruir tudo que a gente construiu em anos e anos, a gente quer desconstruir em dias, né? Isso aí é uma coisa meio absurda que com certeza não vai fazer bem para o corpo. Ele não vai entender isso de uma forma rápida, ele não vai conseguir se adaptar, né? Eu acho que é bem por aí, né? E aí a gente também tem uma outra questão aqui, que é a questão da rotina, né? Isso aí vocês passaram um pouquinho sobre isso agora. E aí a minha pergunta seria a seguinte: como que a rotina ela acaba afetando na alimentação? Vou até colocar a própria atividade física aqui, já que a gente está falando do conjunto, tá? Mas claro que vocês vão puxar a sardinha para a nutrição e depois eu puxo a sardinha para o exercício físico. Tá bom? Então eu vou perguntar isso para a Nath. Nath, como que a rotina acaba afetando diretamente na alimentação? Eu acho que pode ser uma bagunça e ao mesmo tempo não, né? Então, assim, é complicado, né, Toti? Acho que a maior parte das pessoas tem uma rotina muito louca, né? Isso vem de um tempo já e tá ficando cada vez pior, a gente percebe isso, as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo parece que tem um monte de coisa que não consegue fazer direito, né? Porque a gente faz muita coisa e depois não faz nada né, tão bem feito, assim. E aí a alimentação, ela entra num embalo que muitas vezes é o que deu, né? Então, acho que a gente precisa entender, mais uma vez, quais são as prioridades de cada pessoa. Então, não adianta a gente tentar inserir uma rotina de alimentação mais saudável, sendo que naquele momento a pessoa não está afim, né, de buscar essas mudanças. Então, acho que parte primeiro desse princípio, né, de como a gente vai organizar a nossa rotina para daí a gente, né, praticar atividade física, conseguir se organizar com a alimentação. E aí eu acho que a palavra organização é fundamental para isso tudo, né? Acho que pensar na organização, então desde como que eu vou planejar a minha rotina, né, de alimentação da semana, do mês, como que eu vou fazer minhas compras, então o que eu preciso comprar, como que eu vou preparar, o que eu vou optar por alguns alimentos ou algumas preparações que sejam mais fáceis, tanto na hora de comprar, quanto se eu for preparar em casa, por exemplo. Então, acho que essa organização é extremamente importante para a gente começar a pensar na rotina, né? Então, tem dias que normalmente a gente trabalha mais, outros a gente trabalha mais, mas um pouquinho menos. Então, talvez nesses dias que a gente vai se organizar um pouquinho melhor com a alimentação, né? E não deixar as coisas de última hora. Então, não dá para eu acordar de manhã e falar o que eu vou comer hoje, qual vai ser meu almoço, ou o que eu vou levar de lanche, por exemplo, né? A gente precisa fazer isso com mais antecedência. E entra essa questão do planejamento mesmo, né? Uma das coisas que a gente vê muito, a gente tem muita praticidade, então pensando em delivery, por exemplo, a gente tem de todos os tipos, desde o mercado, passando por uma série de alimentos, né? Algumas são mais fáceis, outras são mais caras, outras são mais baratas, então também vai de acordo com aquilo que a gente tem de disponibilidade financeira também para comprar. Mas a gente acho que tem que ter esse cuidado, né? Então, se a gente não se organiza, por exemplo, a chance de pedir um delivery é muito grande, né? Se a gente fica um tempão sem se alimentar, por exemplo, a gente vai pedir, a hora que for comer, vai estar com muita fome,
você vai querer provavelmente uma preparação com alto valor calórico, porque precisa matar a fome naquele momento, né? Então, acho que são coisas da nossa rotina mesmo, para a gente tentar organizar, assim, né? Tentar dividir tarefa quando for possível. Então, tem muita gente que mora sozinha, mas tem muita gente que não. Então, o que dá para a gente dividir, o que dá para a gente se organizar, para que a gente tenha aí um planejamento mesmo. Então, você vai falar muito melhor do que eu, né? Mas assim, eu não preciso treinar todo dia, não sei quantas horas por dia, mas né? Que dias eu vou inserir meus treinos, que dia que eu vou limpar minha casa, que dia que eu vou deixar para estudar. Então a gente consegue começar a organizar a rotina dessa forma, né? Sim. Aí quando você fala assim, acho que a organização é uma palavra-chave, tá? Eu só estou pensando no seguinte aqui, vamos falar de algumas coisas, acho que para o pessoal que está assistindo isso, ou que vai assistir depois, eu acho que tem algumas, né, a pessoa quer dicas, né, sempre, eu acho que isso ainda mais, falando de nutricionista, opa, deixa eu já dar uma perguntada ali. Então, assim, para a gente esclarecer de uma forma geral, em questão de organização, eu acho que tem bastante dúvida, isso é coisa que eu escuto sobre congelar alimento. Eu sei que tem gente que acha que isso é ruim, por exemplo, prejudicial. Eu sei que tem alimentos e alimentos e tal, mas de uma forma geral, eu acho que é possível, né? Essa questão, vou fazer um feijão e eu vou deixar esse feijão ali para 1, 2 semanas, né? Então eu consigo sim, desde que eu tenha organização, né? E aí só uma outra coisa que eu quero encaixar, que é a questão por exemplo, o exercício. Hoje eu não vou fazer exercício, porque eu vou fazer de segunda, pular terça, fazer na quarta. É uma organização, é um planejamento. Agora, comer é difícil, né? Comer, a gente precisa comer todos os dias. Todo Agora, dia. talvez a pessoa olhe para isso, mas, pô, comer eu não vou deixar de comer. Agora, você falou de um ponto importante. Se eu deixar para a última hora, a minha escolha vai ser qual? Né? Então, na hora de eu fazer o pedido de delivery, na hora de eu ir no mercado e fazer uma compra rápida, vou falar por mim, eu vou fazer uma compra. Se eu vou rápido no mercado, eu sei que minha compra vai até me envergonhar. Depois eu olho e falo, caramba, porque eu não me organizei, não planejei. Agora, como que vocês enxergam isso aí, nessa questão de organização, tanto em relação a congelamento de alimento, para quem cozinha e consegue ter um tempo para cozinhar e se planejar, e nessa questão da organização do tempo, né, ou de cozinhar ou de comprar. E por final, se vocês puderem falar sobre questão, como você tocou, Nath, questão financeira. Então a gente sabe que às vezes, por exemplo, o preço da carne está super alto e tal. Então uma pessoa consegue, às vezes, será que a organização é mais importante do que o investimento financeiro? Às vezes você consegue balancear com boa organização, você consegue, sem gastar tanto, fazer uma alimentação legal? Vou deixar para as Eu duas acho. quiserem completar. Tá, eu vou começar. Kai, você me Não, complementa, tá bom? tranquila. Eu acho que são algumas coisas, né, Toti? Então, a questão do congelamento é super válido, né? Quase tudo a gente consegue congelar. Então, acho que vai muito. Por exemplo, se eu moro sozinha, eu vou fazer. Às vezes a gente prepara alguma coisa e rende muito. Eu vou comer 5 dias a mesma coisa? Não, eu vou congelar duas porções, por exemplo. Então, praticamente tudo a gente consegue congelar. Isso facilita muito. Principalmente se já forem algumas preparações prontas. Então, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Hoje eu fiz uma carne moída. Eu já vou deixá-la temperada, pronta e vou congelar. O dia que eu cheguei em casa super cansada e correndo, eu vou só tirar aquilo e já vai estar pronto. Isso não vai me dar nenhum trabalho. Vai ser mais rápido do que pedir no delivery, por exemplo, né? Sim. Então, acho que o congelar é super válido. A gente planejar, então, assim, hoje eu tô com mais tempo, eu vou fazer feijão, por exemplo, vou deixar uma parte congelado e depois eu vou comer durante, por exemplo, 3 dias o feijão. Tá ótimo, ele vai bem condicionado na geladeira, ele vai ter uma durabilidade boa, né? Acho que fazer lista de compra, então olhar o que tem em casa, olhar o que eu preciso comprar, ir para o supermercado com lista de compras, pensando também nessa questão financeira, com a pandemia, né, um caso à parte, mas enfim, a gente pensa, por exemplo,
tem dias do supermercado que alguns alimentos são mais baratos, então tentar dar preferência para esses dias. Tentar preferir os alimentos pensando em fruta, verdura, legume, peixe, o que está na época. Isso vai sair mais barato, né? A gente não ir para o supermercado com fome, por exemplo. Essa é uma dica que eu acho que é bem importante. Se a gente está com fome, a gente quer comprar tudo. E normalmente não é legume que a gente fica com vontade de comprar, né? Porque a gente quer comer quase que no supermercado. Então, acho que são algumas coisas que a gente precisa planejar para a gente conseguir, de fato, pôr em prática, né? Enfim, já falei um monte, Cá. Não, eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu só complementaria uma coisinha, por exemplo, os congelados. Às vezes as pessoas se preocupam, isso eu sinto muito, o quanto vai perder do nutriente, se pode ou não. Só que aquilo é melhor você ter. Claro, perde um pouquinho, mas no geral, você ter o feijão depois, que nem, nossa, muita gente deixou de fazer feijão, talvez por conta disso, de achar difícil estar ali fazendo na rotina, tal, mas você faz ali uma vez e acaba guardando para as próximas, então é melhor você congelar do que não ter. Os legumes, né, limpou, higienizou tudo, lavou, tal, não vai consumir tudo? Guarda, é melhor você ter ele mais para frente, né? E do mercado, o que eu queria acrescentar só é a questão da gente priorizar. Que nem a gente prioriza, assim, o exercício, o horário de sono, né, o dormir bem, o ir ao mercado, para a gente não deixar para o nosso tempo livre. Ah, nosso tempo livre, agora eu vou lá correr no mercado. Não, a gente tem que priorizar também a ida ao mercado, como a Nath falou, tem, né, e não ir com fome, ele tem que estar na nossa organização ali também, como o exercício tá, né? Então, eu só queria acrescentar essas duas coisinhas. Certo, eu vou só até aproveitar que a galera tá falando aqui com a gente, eu vou só dar uma atenção ali. A Cá tá com alguns fãs aqui, tá parabenizando o seu trabalho. Obrigada, gente. Teve um comentário super legal, vou deixar até por último aqui. Teve uma pergunta: e a cerveja pode? Congelar, acho que não pode, mas, mas depois eu vou deixar elas falarem também sobre essa questão, né? Acho que também entra na questão talvez das prioridades. Mas eu queria falar uma coisa ali que no começo que a gente estava falando sobre rotina e falaram sobre a pandemia. Eu acho isso, super eu ia falar exatamente isso. Que eu vi Desculpa, não sei se você ia falar alguma coisa. Não, eu ia, na verdade, abrir para vocês, porque eu acho que quando a gente fala de rotina e a gente tem agora esse assunto da pandemia, que quebrou, acho que a rotina de todos, eu queria, acho que a gente, para vocês falarem, que eu acho que é totalmente pertinente. Né? Eu vi que apareceu ali a pandemia, eu até ia comentar também que tudo que a Nath falou, acho que entra aí na questão da pandemia, é só a gente trazer para o dia a dia né, atual que a gente está. A gente ouvia muito pessoal falar, né? Ah, eu não tenho tempo de cozinhar, né? Tô trabalhando o dia inteiro fora, não sei o quê. E agora a gente está em casa, as demandas de casa, né? Não todos, mas quem está conseguindo trabalhar em casa, a demanda de casa aumentou, porque às vezes tem as coisas de casa para cuidar, às vezes o filho que não foi para a escola e tem que estar lá trabalhando e dando aula, então às vezes não consegue se dedicar para preparar. Então, volto a dizer que vai aí da rotina de cada um, porque a gente é cheio de iscas e armadilhas, né? A gente até acabou não falando dessas duas palavras, mas que eu acho bem chave, assim. Isca e armadilha, porque às vezes a gente está em casa, é muito individual, porque tem gente que fala, quando eu estou no trabalho, não consigo, não tenho tempo para comer, só paro para almoçar, para tomar o café da manhã, tem os horários mais certos. E aí quem está em casa acaba tendo mais tempo para beliscar, para comer o que tem ali disponível. Então a gente tem que tomar cuidado com o que tem disponível na despensa, na geladeira. E aí vai entrar da rotina de cada um. Quem vai conseguir ter um tempo maior para preparar. Então, claro que quem conseguir preparar mais coisas em casa, comprar menos, vai ajudar. Ou vai ter aquele que não, vai estar mesmo em casa, vai estar insano e vai demandar um delivery. Aí a gente vai para o delivery, que você consegue com preço melhor, muitas vezes, que é a isca de novo. Né? Você já vai para o delivery normalmente com fome, aí o que dá a promoção, a maioria das vezes é um fast food, né? E aí você fica tentado para não gastar mais. Então, é desafiador também essa pandemia. A gente sabe que
tem várias iscas e armadilhas aí no meio do caminho que a gente tem que tomar cuidado e não esquecer do nosso objetivo, né? Que dentro das prioridades da nossa organização é o que a gente conseguir fazer, assim, né? O que a gente falou, não tem o certo e o errado. Você consegue fazer o certo com os alimentos em casa, no preparo, e você consegue fazer o certo com o delivery. E aí vai demandar a questão de valores, né? De custos aí também, né? Perfeito, perfeito. Nath, quer falar alguma coisa sobre essa questão da rotina da pandemia? Não sei se de experiência prática sua de profissional ou até talvez sua própria. Virou uma loucura, né? Essa questão da pandemia com tudo, assim. E aí eu tô vendo dois lados, Toti. Eu tô vendo o lado das pessoas que estão ficando mais em casa, trabalhando em casa, e estão ficando muito sobrecarregadas, mas que essa dificuldade também de a gente não, né, mesmo que a gente esteja trabalhando, a gente não pode sair, né? Então, não tem bar, não tem um monte de coisa que as pessoas faziam antes. Então, elas conseguem, de alguma forma, se organizar dentro de casa, então, fazer alguns preparos que antes não faziam. E aí, pensando no custo, normalmente aquilo que a gente prepara em casa sai muito mais barato do que aquilo que a gente compra, né? Mas também tem um outro lado das pessoas que estão muito cansadas, mentalmente, inclusive, acho que mais até do que fisicamente, e que não estão conseguindo, né? Assim, não por culpa delas, mas não estão conseguindo pensar em ter hábitos, né, alimentares, inserir atividade física na rotina, e aí estão se isolando cada vez mais, ganhando peso muitas vezes, aí leva a uma questão, né, da questão corporal, né, da questão mental, de como isso tem ficado. Então eu tô vendo dois lados, assim, aqueles que estão conseguindo e aqueles que estão meio que paralisados e que tá difícil, porque a pandemia tá durando muito tempo, muito mais do que a gente, qualquer um esperava, né? E aí fica difícil também para se organizar, né? Mas tá um pouco mais complicado do que normalmente as pessoas já são, né? Nesse sentido. Eu acho interessante, gosto até, a Ká fez isso lá atrás, a Nath está fazendo agora, assim, a gente avaliar uma situação de vários lados, né? A gente conseguir enxergar o lado positivo, porque tem gente que está conseguindo, e aí eu posso falar da experiência do exercício físico, né? Até fiquei de falar um pouco sobre a questão da rotina. Na verdade, eu não vou nem abrir muito, mas assim, só passando pelo assunto, eu vejo da parte da rotina aqui, que tem gente que quebrou muito, a pessoa não consegue ir para a academia ficou fechada por muito tempo, às vezes com horários restritos, a pessoa não quis se arriscar, então ela quebrou a rotina de muita gente. Mas, por outro lado, a pandemia despertou o interesse de pessoas que não faziam e começaram a fazer. Às vezes até por conseguir acessar pelo celular, pela internet, fazer em casa, não tenho estrutura ou não tenho investimento, tem gente fazendo treino de graça, enfim, tá surgindo situações positivas dentro, né? Eu acho que a gente tem que olhar para isso, né? O pessoal que está tendo dificuldade, tentar se espelhar no lado positivo, nessas iniciativas todas que a tecnologia está oferecendo para a gente, né? E eu acho muito legal, muito válido. Eu queria só até puxar, vou selecionar como última pergunta, só para a gente não estender demais, tá? Mas um ponto que eu sempre escuto quando se fala em nutrição é essa questão da recompensa. Então o Jorge perguntou, a questão da recompensa, o quanto as pessoas elas vão para o lado do iFood, né, do aplicativo de delivery, como um merecimento depois de ter treinado, ou num outro caso, vamos lá, em isolamento não pode fazer muita coisa. Então tem essa questão do merecimento, tanto porque eu já treinei, ou do merecimento, eu já escutei esse lado também, na verdade eu não vou nem mentir, eu já fiz isso, passei por um dia péssimo e falando, cara, meu dia foi ruim, eu mereço uma recompensa, eu mereço um agrado, aquele prazer, né, da comida mais calórica, como a Nath citou. Vocês conseguem falar isso de uma forma geral, né, sem ser tão específica, porque vocês estão falando para várias pessoas, né, sobre essa questão do merecimento, da recompensa?
Quer que eu fale, Cá? Pode começar, eu completo. Ó, eu penso assim, né? Vamos ver o que vocês acham também. Mas eu acho que, mais uma vez, depende. Parece que a gente nunca fala A nada, mas nutrição pra é mim sempre é isso. depende, né? É, exato. Depende. Então, assim, todo dia eu tô achando que eu mereço uma recompensa. Acho que daí talvez a gente precisa rever, né? Agora, assim, de fato, a alimentação, ela traz um conforto pra gente. A gente tem que ter prazer ao se alimentar, né? Às vezes a gente vai ter prazer com um doce, por exemplo, né? Às vezes a gente vai ter prazer com outro tipo de alimento, né? Então, acho que tem dia que a alimentação ela vai abraçar mesmo a gente, coisa que a gente não está podendo fazer nesse momento de isolamento social. E eu acho que tudo bem, né? Agora, a gente precisa realmente pensar na frequência com que isso acontece, né? Eu não acho que a gente precisa pensar em outros pontos. Então, se o meu dia está muito estressante, eu estou passando por várias situações complicadas, a alimentação não tem que ser nosso único escape. A gente precisa buscar outras formas para a gente se sentir mais tranquilo, se sentir bem, né? Para passar aquilo que a gente passou de dificuldade no dia. Mas ela também pode ser um complemento. Então, hoje eu estou muito cansado, estressado, enfim, aconteceu um monte de coisa. E eu vou comer um doce? Ok, mas não dá para ser, na minha opinião, né? Sempre. Isso não tem que ser o do dia a dia. Eu Certo. concordo. Isso da frequência é muito importante, né? Não dá para todo dia a gente merece, né? Eu acho que vale a pena buscar outras atividades que tragam essa recompensa, né? Então, às vezes, quem gosta de uma música, sabe, vai tocar um piano, um violão, vai ligar o som, cantar. Às vezes a gente consegue essa recompensa de outras formas que a gente tem que descobrir quais, né? Então, muitas vezes a gente vai na alimentação porque é o mais fácil, é o mais rápido, é o que a gente precisa para viver, né? Comer e dormir. Tipo, então, normalmente é mais fácil a gente descontar na alimentação. Mas existem várias outras atividades aí que cada um tem que descobrir a sua, que traga esse prazer também, né? De forma saudável, né? E tirar essa crença de que a gente precisa, né, se consolar e aproveitar dos alimentos que a gente goste com prazer, sabe? Quando a gente quiser comer, né? Eu sempre falo, a gente não pode deixar o alimento escolher a gente, né? Às vezes a gente vê a disponibilidade do chocolate lá em casa, às vezes é um que eu ganhei, que às vezes você nem gosta tanto, mas por estar lá, você fala, eu mereço e como. Pô, mas será que é o chocolate que eu gosto mais? Já quando você for, né, parar para fazer alguma coisa assim, sair da rotina, vale a pena investir em alguma coisa que você gosta. Então, compre o chocolate que você mais gosta, sabe? Ou não se culpe, aí você vai aproveitar de verdade aquele momento, porque não adianta, a gente merece a recompensa, come e depois se culpa, né? Então, é isso que a Nath falou. Então, acho que tem que cuidar da frequência, tem que buscar outras atividades que tragam essa recompensa do prazer também. E quando for comer alguma coisa diferente, que seja, né, o que você mais gosta e tal, e não seja qualquer um só porque tá ali, né? Não deixar o alimento te escolher, a gente que tem que escolher ele, né? Então acho que é mais Perfeito. esse. Olha o tanto de dica aí que o pessoal tá tendo, né, em casa, acho legal. A gente até gostaria de ficar falando mais um monte, de direcionar especificamente, né, para pessoas que têm aí mais dúvidas, Ah, mas eu acho que esclarece, né, já deixa as coisas mais fáceis de compreender. Eu acho que o mais importante talvez seja a gente realmente passar a mensagem da importância da gente olhar com cuidado para esses temas, né, porque são temas que nem a nutrição é uma coisa que está no seu dia a dia, todos os dias você se alimenta, várias vezes por dia. Então, se você negligenciar esse tema, esse assunto, o tempo vai passando, né? E aí você tava com um aluno agora de personagem me falou, cara, 10 anos atrás, eu consigo, 20 anos atrás eu estava super bem, aí 10 anos atrás eu estava na pior, e hoje eu estou me sentindo 10 anos mais novo, sabe? Então você olhar para isso, como vocês falaram, se a gente coloca objetivos a longo prazo, a gente vai pensar, tá, mas eu não consigo falar que eu vou me alimentar aqui de uma forma legal pensando no meu envelhecimento, está muito longe. Tudo bem, está muito longe, mas é uma construção de
metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. No exercício é a mesma coisa, né? Eu acho que eu quero, como que eu quero estar, como a Nath falou, como eu quero envelhecer, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem sim que olhar. A gente está passando por um momento que a gente vê que a saúde é o que a gente tem. A única coisa que a gente tem para se agarrar é a nossa condição de saúde. Então aí a Ká também falou para isso, a gente olhar dessa forma quando a gente vai olhar não um mau hábito, meu, eu me culpo, tá, mas isso não vai te levar a nada, a culpa não te leva a nada, mas você olhar que aquilo não te faz bem, né, que aquilo não me deixa disposto, que quando eu estou me sentindo bem, eu estou fazendo essa rotina de exercícios, de alimentação, eu tenho dormido bem. Aliás, vou citar aí ó, a Sarinha que entrou, comentou aí, maravilhosa. Sarinha, falando em sono, eu até já lembrei aqui do Jorginho, da Sara. E são coisas que a gente, né, e coisas que a gente vai sempre bater aqui no Portal do Exercício, que é a gente olhar com outros olhos para a saúde, né? Eu acho que a saúde tem sido muito falada, mas por muito tempo ela foi falada de uma forma muito superficial, né? E agora eu acho que todo mundo tem percebido o tamanho da importância disso, né, da gente entender um pouco sobre saúde e se cuidar. Né? Acho que o momento é esse, de todo mundo se cuidar em todos os sentidos. Né? Por isso que a gente está trazendo aqui as duas para falar sobre nutrição, a gente vai trazer gente de todas as áreas para falar de vários temas. Eu até vou perguntar se vocês têm alguma coisa para acrescentar agora, ou eu posso começar o encerramento aqui da live. Não, acredito que a gente abordou aí, como você falou, bastante temas aí. Acho que tá bem completo. Certo? Acho que sim, Toti. E acho que você finalizou muito bem agora. O cuidar mesmo da nossa saúde, né? No sentido mesmo, entender, né, sobre isso. Não só falar, né? Foi muito bem colocado. Obrigado, legal. Eu acho show de bola. A gente vai estar falando sobre isso de diversos olhares, de diversas formas. Eu queria agradecer imensamente pelas convidadas, Nath, Ká, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Falar para vocês seguirem as meninas aí, tá? Duas profissionais excelentes que têm muito para acrescentar. E seguir o Portal do Exercício, quem não estiver seguindo, a gente vai estar trazendo toda semana profissionais de várias áreas para falar sobre a saúde de várias formas diferentes. Muito obrigado a todos que participaram, todos que estavam aí presentes ao vivo, a todos que estão assistindo no feed em outro horário. Tá? Fiquem ligados, ativem lá notificações, curte a página, comenta, indica para todo mundo, tá? Que vai ter muita coisa boa para vir por aí. Gente, muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite, ótimo resto de semana para todos vocês, tá bom? Obrigado, Cá, obrigado, Nath. Obrigada, a gente, mais vocês. uma vez. Foi muito bom. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Beijo.